o artista de circo Pablo Martins solto no sábado. Ele viaja amanhã para a Suécia, onde trabalha 8 meses por ano. A Justiça pediu informações sobre os presos à DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Segundo o ofício, 6 têm ligação direta com a milícia. 139 não possuem anotações policiais, nem investigações ou inquéritos em andamento. Mas o documento enfatiza que isso não garante a inocência deles. 14 nomes não aparecem na lista. Tiago, Felipe e Renato estão entre os que não têm antecedentes. O filho do seu Luiz Cláudio também. Ele conta que Rafael Ferreira, de 24 anos, comemorava a primeira semana de trabalho quando foi preso. Então assim, eu também sou miliciano, eu compro botijão de gás da milícia, eu vou na padaria, eu vou no mercado, tudo é da milícia. Mas infelizmente a gente convive com eles, a gente vai fazer o quê? Vai se mudar para onde? Nós tentamos uma entrevista, mas a Secretaria de Segurança preferiu se manifestar por nota. Declarou que todas as prisões foram em flagrante durante uma festa em homenagem a milicianos e convertidas em prisão preventiva pela Justiça. A Secretaria afirma ainda que cabe ao Judiciário decidir sobre a culpabilidade durante o processo criminal. O advogado José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, disse em depoimento à Polícia Federal que Temer sabia da entrega de um envelope que Yunes recebeu a pedido do ministro Eliseu Padilha. Segundo o delator Lúcio Funaro, esse envelope, levado ao escritório de Yunes, tinha dinheiro de propina. Yunes é um dos investigados no inquérito dos portos, que apura o suposto favorecimento de empresas do setor por um decreto presidencial. Em 2 depoimentos à Polícia Federal, enquanto estava preso no fim de março, o advogado José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, explicou como foi o pedido de Eliseu Padilha, hoje ministro da Casa Civil, para receber encomenda do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Yunes disse que não conhece Lúcio Funaro, mas contou que em 2014 recebeu um telefonema de Padilha lhe perguntando se poderia receber um documento no escritório, tendo recebido tal pessoa que se apresentou como Lúcio Funaro, tendo recebido o documento. Yunes disse que não sabia do que se tratava o documento, pois não abriu o envelope, e que não manteve contato com Funaro ou pessoa ligada a ele, antes ou depois da entrega. Yunes falou que lembra-se de que se tratava de envelope lacrado grosso, da espessura de pouco mais de 2 centímetros, que não era pesado, que na oportunidade não recebeu nenhuma caixa de Funaro. O depoimento de Yunes é bem diferente do que disse o delator Lúcio Funaro no ano passado. Lúcio Funaro disse ter certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair com a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. Yunes disse ter conversado com o presidente sobre o episódio. Segundo Yunes, Temer demonstrou estranhamento sobre o ocorrido e contou que detalhou para Michel Temer sobre o pedido, que falou para Temer que ficou estarrecido com a tal figura delinquencial após tomar conhecimento Nunca mais você pegou o livro para ler, né? em escândalo. Mas eu tô lendo na escola. No depoimento, Yunes também foi questionado Até sobre a comparo os venda livros lá pra escola pra primeira-dama gente Marcela ler. Temer, em 2010. Tem livro de história. Yunes disse que realmente comprou como pessoa física, por instrumento particular, uma casa no bairro Alto de Pinheiros, por R$750 mil, sem sequer imaginar que venderia futuramente para Marcela Temer, tendo vendido pelo preço de R$830 mil algum tempo depois, tempo superior a um mês, segundo Yunes. No segundo dia de depoimento, Yunes disse que não se recorda se os valores foram transferidos para ele da conta dela, Marcela Temer, ou da conta de Michel Temer, e disse que não se recorda a data da transferência. Yunes foi ouvido no âmbito da Operação Scala, que prendeu também o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, outro amigo de Temer. Eles ficaram presos por 3 dias. A operação buscou coletar provas para o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas portuárias em troca de propina. Temer nega.
Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República cobrou da Polícia Federal em um pedido ao STF para que seja concluída a análise de material apreendido na Operação Pátria, deflagrada após a delação da JF. Raquel Dodge também pediu para juntar os dados dessa operação, que já estão públicos, no inquérito dos postos. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, entendeu que a Polícia Federal deve concluir a análise do material com prioridade e caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos postos, decidir sobre o compartilhamento das informações. A decisão foi enviada hoje à Polícia Federal. A assessoria do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que ele só vai se pronunciar nos autos. A defesa do presidente Michel Temer disse que não teve acesso ao depoimento de José Yunes e que por isso não vai se manifestar agora. Nós não tivemos retorno da assessoria da Polícia Federal e não conseguimos contato com a assessoria de Marcela Temer. A Justiça Federal negou o pedido da empresa Rodrimar para prorrogar um contrato de exploração de um dos terminais do Porto de Santos por mais 32 meses. A Rodrimar alegou que a companhia Docas do Estado de São Paulo, que administra o porto, descumpriu cláusulas do contrato e isso teria gerado prejuízos. A Codesp chegou a indicar que aceitaria o novo prazo, mas o juiz federal Décio Gabriel Jimenez considerou a prorrogação ilegal, abusiva e contrária ao interesse público. Desde que esse contrato da Rodrimar terminou em 2013, a empresa trabalha por meio de ordem judicial. A Rodrimar afirmou que vai recorrer e operar normalmente até uma decisão final da Justiça. A empresa também é investigada no inquérito dos portos. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil declarou que ainda não foi notificado da decisão judicial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou um pedido para arquivar o inquérito contra o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB. A suspeita é de um repasse de R$500 mil da Odebrecht para a campanha eleitoral dele em 2010. A doação não foi registrada na Justiça Eleitoral. A defesa de Aloysio Nunes pediu arquivamento sob o argumento de que não há indícios mínimos. O ministro Gilmar Mendes apontou fragilidade dos elementos, mas afirmou que o arquivamento não é possível no momento em razão de diligências em andamento. O inquérito foi prorrogado por mais 30 dias. O ministro Celso de Mello liberou para julgamento a ação penal contra o deputado federal Nelson Meurer, do Progressistas do Paraná. Será o primeiro político julgado no Supremo em consequência da Lava Jato. A segunda turma vai julgar Nelson Meurer por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas a data ainda não foi marcada. Nelson Meurer declarou que não cometeu nenhum ato ilícito e que deseja que o Supremo julgue o tema o quanto antes. O projeto que altera as regras usadas por órgãos de controle pela Justiça para fiscalizar termina nesta semana o prazo para o presidente Temer sancionar ou não